Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Tiago Pacheco, eu sou delegado de polícia em Minas Gerais e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Extravagante. É uma grande honra fazer parte desta parceria. Essa é a primeira aula que eu estou gravando para o DRM Concursos. É a parceria DRM Concursos e o plano de aprovação. Uma grande honra, muito obrigado, Alisson Pinheiro. Contem comigo nessa trajetória. Eu estou disponível e pronto para ajudar. Eu tenho certeza que nossos alunos alcançarão aqueles resultados que eles tanto almejam, né? Que é a aprovação nos concursos aí, né? Em um concurso, dois, três, né? Tem muita gente também que faz um concurso, depois melhora, faz outro e assim por diante. Tem gente que já é mais focada, já prefere focar naquele concurso que é o sonho da vida dela. Independentemente daquilo que você pretende, conte comigo, ok? Essa é a primeira aula que eu estou gravando. Pode não ser necessariamente a primeira aula que você está assistindo, mas é a primeira aula que eu estou gravando. Estou muito feliz, muito contente com o convite. Contem sempre comigo, ok? Então, para a tela, pessoal, sem demora, a nossa primeira aula é sobre a Lei 13.864 de 2019, a famosa nova lei de abuso de autoridade. E uma pequena observação aqui, pessoal. Esta aula será subdividida, né, na verdade, em 4 aulas. Por quê? Essa é a nossa metodologia, a metodologia no plano de aprovação e também a metodologia do DRM Concursos, né? No caso de vídeo aulas, né, aulas gravadas neste formato aqui, como você está assistindo neste momento, a gente precisa ter aulas mais curtas. São aulas focadas, aulas pesadas com um volume muito grande de informação. Então, um período menor é suficiente para você compreender, para você paralisar a aula, caso seja necessário, para você fazer as suas anotações no seu caderno, né? Isso é de suma importância, você precisa fazer as anotações no seu caderno, beleza? Então, são aulas mais curtas, a gente subdivide as aulas e assim você tem um poder maior de absorção do conteúdo, ok? Combinado? Então, vamos lá, voltando para a tela aqui. Antes da gente começar a aula propriamente dita, né? Eu gostaria muito que você me adicionasse no Instagram, Delegado Tiago Pacheco, e estou à disposição para tirar suas dúvidas, né? E o que for necessário aí para te ajudar na sua aprovação. Não deixe de procurar saber também sobre o nosso programa de coaching e mentoria para concursos, né? Que é o plano de aprovação. Combinado, pessoal? Estamos juntos aí nessa jornada. Então vamos lá, nosso primeiro slide já começando a aula efetivamente, né? É a nova lei de abuso de autoridade, pessoal. A lei 13.869 de 2019, ela foi sancionada, olha só, em 5 de setembro de 2019. Então é uma legislação muito recente. E nós sabemos, né? A banca de concurso, seja lá qual for ela gosta muito de novidade legislativa. Concurso público chama a novidade legislativa, né? Bom, a lei revogou expressamente a Lei 4.898 de 1965, pessoal. Era a antiga lei de abuso de autoridade, que eu tenho certeza que vocês estudaram muito, né? É uma lei até curtinha, mas agora ela foi totalmente revogada pela nova lei de abuso de autoridade. É uma lei muito antiga, da década de 60. Vários artigos ali já estavam absolutamente defasados, né? Se a gente pegar como parâmetro a nova ordem jurídica, né, que vigora aqui no Brasil desde 88, né, a Constituição Federal de 88, que já é muito antiga também, né? A gente tinha uma legislação muito anterior à Constituição de 88 e as coisas vão evoluindo e a legislação também tem que acompanhar essa evolução, tá? Então, essa lei está absolutamente revogada, ok? Além disso, a nova lei de abuso de autoridade ela promoveu várias alterações relevantes na lei de prisão temporária, tá? Na lei das interceptações telefônicas, no Código Penal e também no Estatuto da OAB, ok?
Uma atenção especial, senhores, isso aqui cai em concurso, por incrível que pareça, tem sido cobrado, tá? Essa lei teve uma vacatio legis de 120 dias, ou seja, ela não entrou em vigência na data da sua publicação. O legislador, ele concedeu um prazo de 120 dias para que o ordenamento jurídico e os operadores do direito pudessem se adequar à nova lei. Esse período é de 120 dias, a gente chama de vacatio legis. Após 120 dias, né, da publicação, aí sim a lei de abuso de autoridade, ela efetivamente entrou em vigor, tá? Isso cai em concurso. Gostaria de uma especial atenção sua nesse aspecto, tá? O Congresso Nacional aprovou 30 novos crimes, tá? Na nova lei de abuso de autoridade, contudo, 7 foram vetados, tá? E esses vetos foram mantidos. 9 crimes foram vetados também, mas esses vetos foram derrubados pela Casa Legislativa e os crimes estão em plena vigência, tá? Então, 23 crimes entraram em vigor. Entrarão não, né, gente? Entraram. Vamos corrigir aqui, ó. Entraram. Por que entraram? Porque a lei já está em vigência. Ok? Ah lá, pessoal, aqui é mais a título de curiosidade, tá? Esse material está disponível para você, tá? Ele foi disponibilizado para o DRM Concurso, você vai ter acesso. Então, muita coisa a gente coloca aqui, não há necessidade de ser comentada, mas a gente coloca a título de exemplo para que você possa aprofundar nos seus estudos, né? Então, olha lá, a relação dos vetos e rejeição ou manutenção de vetos, tá? Aqui os artigos, né? Por exemplo, o artigo 3º, ele foi vetado, mas o veto foi rejeitado. E assim por diante, tá? Eu deixo para você aí fazer a sua leitura, combinado? Olha só, pessoal, artigo 1º da nova lei de abuso de autoridade. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Olha só, pessoal, agente público, tá? Servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. A gente vai ver isso com mais calma, alguns slides à frente, mas o importante é você entender o seguinte: olha só, a lei é muito clara. Isso é cobrado em concurso, tá? Um agente público, na condição de servidor ou não, tá? Vamos até destacar isso aqui, ó, na condição de servidor ou não, no exercício de suas funções ou, inclusive, a pretexto de exercer essas funções. Esse sujeito que abusa do poder que lhe tenha sido atribuído, ele comete o crime de abuso de autoridade. A gente vai ver isso com mais calma em alguns slides aqui à frente, tá? Mas vamos lá. O importante, isso aqui não cai. Isso despenca em concurso público, por isso eu fiz questão de destacar em vermelho aqui para você visualizar melhor. Olha só, pessoal, isso aqui é o ponto-chave da lei, tá? Há necessidade de um especial fim de agir, ok? A nova lei de abuso de autoridade, ela impõe um especial fim de agir, uma finalidade especial de agir. Se não existe essa finalidade, esse fim especial, nós não teremos o crime de abuso de autoridade, combinado? Por isso, pessoal, uma corrente muito grande, inclusive, da doutrina, interpreta que a nova lei de abuso de autoridade, ela é, na verdade, mais branda do que a lei anterior. O entendimento que a gente tem, né, pelo menos o entendimento aí da população de modo geral, né, entende o seguinte: a nova lei de abuso de autoridade, ela, né, ela controla mais o servidor, é uma lei muito mais punitiva, é uma lei que os servidores têm que tomar muito mais cuidado. Mas no meu entendimento, tá? No meu modesto entendimento, de boa parte aí da doutrina e também dos operadores do direito, devido a esse parágrafo 1º do artigo 1º da lei, a nova lei de abuso de autoridade, ela é, inclusive,
mais branda do que a lei antiga, mas isso é só uma opinião minha, você não vai escrever isso na sua prova, ok? Ah lá, a redação do parágrafo. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica lá. Qual finalidade específica, pessoal? A finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, nós temos aí 3 modalidades de abuso de poder, tá? Nós temos 3 modalidades de abuso de poder conforme informado pela própria lei de abuso de autoridade. Quais são essas modalidades? Primeira, prejudicar outrem. Então, pessoal, quando você pratica, você não, né? O agente público ali, você certamente será um agente público, mas não vai incorrer nessas modalidades criminosas, né? Você vai ter, principalmente você que está estudando aí para a área de segurança pública, né? A área policial de modo geral, tem que tomar cuidado sim com a lei de abuso de autoridade, ok? Ah, ela é mais branda, professor. O senhor acha que ela é mais branda? Eu até acho, mas não é motivo também para você não tomar cuidado com essas condutas, tá? Primeira coisa, pessoal, você precisa praticar essa conduta, né? O agente público, né, que incorre no crime, em algum dos crimes de abuso de autoridade, ele precisa incorrer nesta conduta com uma finalidade, pelo menos uma finalidade dessas 3 que a gente acabou de ver, tá? Senão, não temos o crime de abuso de autoridade. Ah lá, ele precisa ter a finalidade de prejudicar uma outra pessoa. Ah, mas ele não quer prejudicar ninguém não, ele só quer se beneficiar. Ele quer beneficiar a si mesmo. Ok, ele precisa ter essa finalidade. Ou então, olha, ele não quer prejudicar ninguém, não quer beneficiar a si, mas ele quer beneficiar uma terceira pessoa. Também estaria incorrendo no crime, tá? E a gente tem uma terceira alternativa ainda, quando ele pratica essa conduta por um mero capricho ou satisfação pessoal. Aquele famoso, agora vocês vão ver quem manda aqui. Quem manda aqui sou eu, tá? Isso é um capricho, uma satisfação pessoal, tá? Isso também é uma finalidade que deve ser perseguida. Se constatado que o agente agiu com essa finalidade, nós teríamos aqui o crime de abuso de autoridade, né? Algum dos 23 crimes que a gente ainda não estudou. A gente vai estudar nas próximas aulas, ok? Então vamos lá. Uma observação, né? O que a gente tira de conclusão desse parágrafo primeiro? Não é possível crime culposo na nova lei, tá? Na nova lei, pessoal, nós não temos mais modalidades culposas. Por quê? Porque é necessário aquele dolo especial, aquela finalidade. A finalidade de quê? De se beneficiar, de beneficiar um terceiro, de prejudicar outra pessoa, de atender a um capricho pessoal. Então você precisa de uma finalidade, você precisa agir com dolo. Você precisa agir com dolo para incorrer em alguma das 23 condutas que estão descritas aqui na nova lei de abuso de autoridade, ok? Sem essa finalidade especial, você não pratica crime. Por isso, não há como você praticar o crime aqui de abuso de autoridade na modalidade culposa. É impossível, tá? Esse, inclusive, é um dos parâmetros, né, que dão a impressão que essa lei é um pouco mais branda, ou pelo menos ela possui mais saídas jurídicas para o sujeito que é acusado, né, de abuso de autoridade, do que a lei anterior. Tá joia? Outra observação. Não é possível o dolo eventual, né? Não é possível o dolo eventual na nova lei. O que é o dolo eventual? É quando você assume o risco da sua conduta. Você não quer obter aquele resultado, mas você assume o risco daquele resultado em decorrência da sua conduta. Mas a nova lei não dá margem para isso. Por quê? Porque você precisa agir com aquela finalidade especial, tá? Todas as condutas serão punidas a títulos de dolo direto, tá? É o dolo específico, é justamente essa finalidade específica, ok? Parágrafo 2º do artigo 1º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.
Pessoal, esse parágrafo 2º foi uma exigência dos sindicatos, né? Sindicatos de quem, pessoal? Dos policiais, né? Dos policiais civis, policiais militares, policiais federais e demais forças de segurança, também sindicatos, né, e representações dos magistrados, do Ministério Público, para que eles tivessem mais liberdade para poderem o que? Interpretar a lei. É claro, pessoal, é claro que se eles não tiverem aquelas 3 finalidades, não estão cometendo abuso de autoridade independentemente de qualquer coisa, mas com a finalidade de dar maior segurança, né, maior segurança jurídica nas suas interpretações, esse parágrafo ele foi adicionado ao texto da nova lei. Então, uma mera divergência na interpretação de uma lei ou uma, né, divergência na avaliação de algum fato ou de prova, isso não dá ensejo ao abuso de autoridade. Essas condutas não configuram abuso de autoridade. Combinado? Vamos lá, pessoal. Sujeito ativo no crime de abuso de autoridade, ou seja, quem pode praticar o crime de abuso de autoridade? É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, conforme já adiantamos, né? Servidor ou não, tá? Da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e também dos territórios, né? Por que não, se houver, né? Compreendendo, mas não se limitando a. Vamos deixar essa expressão aqui para o final, tá? Então, ou seja, pessoal, fazendo uma pequena, né, análise aqui do caput desse artigo 2º da nova lei de abuso de autoridade. Qualquer agente público, servidor ou não da administração. Por quê, pessoal? Porque nós temos aquelas figuras, né, que para fins penais são consideradas servidores públicos, embora não o sejam na prática. O exemplo, aquele sujeito que vai compor a mesa de determinada sessão eleitoral no dia da eleição. Para efeitos penais, naquele dia, esse sujeito, né, aquele sujeito seria o quê? Um agente público, tá? Para efeitos penais. Por isso, qualquer agente público, servidor público ou não, tá? Um estagiário, por exemplo, que esteja, né, trabalhando em determinada repartição pública, ele não é servidor público para os fins cíveis e administrativos, mas para finalidades penais, ele integra o corpo aí de servidores públicos, né, de agentes públicos lato sensu, para fins penais, tá? Isso de acordo com o artigo 327 do Código Penal, perfeito? Vamos lá, pessoal. Quais servidores, então, quais agentes públicos, né, da administração direta ou indireta, tá? Ou até mesmo fundacional. E de qualquer ente também, pessoal, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e até mesmo territórios. E aí no finalzinho, o artigo faz a seguinte menção, olha só, compreendendo, mas não se limitando a, vamos lá, servidores públicos e militares ou pessoas a eles, né, equiparadas. Então os militares também, pessoal, se submetem à nova lei de abuso de autoridade, hein? Atenção. Membros do poder legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário. Então olha só, pessoal, é qualquer ente e também qualquer dos poderes, tá? Qualquer dos poderes. Membros do Ministério Público, é óbvio, né? Por que não? Membros dos tribunais ou conselhos de contas, todos eles. E esse finalzinho aqui, pessoal, que eu pedi para a gente destacar, né? Para deixar para o final, ó, mas não se limitando a, porque a própria lei fala assim, não se limitando a. Porque a lei deixa claro que esse rol é exemplificativo. Esse rol é meramente exemplificativo. Se ela esqueceu de alguma coisa aqui, de algum ente, de algum poder, de alguma organização, de alguma estrutura da administração pública, ela mesma já deu margem, né? A própria lei já deu margem a falar o seguinte: é qualquer coisa, tá? Ela não se resume a isso aqui.
é qualquer agente público, em qualquer circunstância. A lei é aplicada de forma ampla, ok? A todos os agentes públicos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, olha só, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, olha só pessoal, ainda que transitoriamente o próprio mesário eleitoral, né, que eu expus ali agora há pouco, ou sem remuneração, tá? O próprio agente, o mesário, né, eleitoral, ele não recebe remuneração, ele recebe o quê? Folgas, né? Ele ganha em troca a possibilidade de folgar no trabalho, tá? Por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Pessoal, o parágrafo único deixa mais claro ainda que é qualquer agente público mesmo. A lei é aplicada de forma o quê? Ampla. A lei é aplicada de forma ampla. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar. O foco principal da nova lei foi a atuação de policiais, representantes do Ministério Público, né, pessoal? Principalmente os promotores de justiça que atuam na ponta, e os magistrados, inclusive no plano colegiado, ou seja, os tribunais de justiça, né, os TRFs, o STF, o STJ, todos os tribunais. O conceito é o mais amplo possível, além da possibilidade de coautoria, tá? É possível coautoria no crime de abuso de autoridade? É sim. E também participação de particulares, pessoal. Então, os particulares, mesmo aqueles que não são equiparados a servidores públicos, né, a agentes públicos, eles também podem responder pelos crimes, né, pelas modalidades criminosas aqui dispostas na lei de abuso de autoridade, desde que pratiquem, né, em coautoria ou participação com outro agente público. Já que ser agente público é elementar, né, de todos os tipos e por isso comunica-se aos que não tiverem essa situação formal, né? O fato de um dos criminosos serem agentes públicos, né, por essa condição ser uma elementar do crime, ela se comunica a coautores e partícipes, ainda que estes não sejam o quê? Agentes públicos. Uma crítica, pessoal, uma crítica. Esses tipos penais da lei de abuso de autoridade nova, eles são muito abertos, tá? Eles são extremamente abertos. E isso poderia ferir o princípio da taxatividade, tá? Isso poderia ferir o princípio da taxatividade e a gente poderia o quê? Questionar a constitucionalidade da nova lei de abuso de autoridade. Mas essa corrente é bem minoritária, tá? Muito minoritária. Fica somente aqui uma crítica para você, ok? Vamos lá, pessoal. Em resumo, a lei se aplica a, né? Vamos lá. A administração direta, indireta ou fundacional, a lá. 3 poderes de todos os entes da federação, isso para servidores ou não servidores, tá? Quem esteja em exercício transitório ou até mesmo que não receba remuneração, tá? Ela se aplica para qualquer forma de investidura ou vínculo, ok? E ela alcança militares, membros de poder, tá? O Ministério Público, tribunais, né? E conselhos de contas. E esse rol, mais uma vez, você precisa lembrar disso, esse rol é meramente o quê? Exemplificativo. Ele não é um rol taxativo, ele é exemplificativo, tá? E uma observação aqui também, ó, a aplicação do Código de Processo Penal e também da Lei 9.099 de 95 no que couber, tá? A Lei 9.099 de 95, só lembrando para você, é aquela lei que dispõe, né, sobre o procedimento sumaríssimo para os crimes de menor potencial ofensivo. Temos situações aqui de crime de menor potencial ofensivo na nova lei de abuso de autoridade, várias situações, tá joia? Então, muita atenção para isso. E é isso, pessoal.
Foi um grande prazer, essa foi a nossa primeira aula, tá? Foi a nossa primeira aula, a nossa dinâmica será essa. Mais uma vez eu repito, né? Se não é a primeira aula que você esteja assistindo, para mim é a primeira aula que eu estou gravando para o DRM Concurso. Estou à disposição, tá? Você precisa seguir adiante, temos uma segunda parte, depois a terceira, depois a quarta, para essa nova lei de abuso de autoridade, ok? São aulas mais curtas para você ter menos o quê? Ser menos disperso, né? Para você ter mais tranquilidade para fazer suas anotações. Então a gente dividiu a lei dessa forma. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, contem comigo, estou nas redes sociais, me adicionem no Instagram. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!